Gente, olhem, chegamos em um dos principais assuntos do programa de hoje, porque o quarto dia do julgamento dos ex-policiais rodoviários federais Paulo Rodolfo Lima Nascimento, Kleber Nascimento Freitas e William de Barros Noia, acusados pela morte de Genivaldo de Jesus Santos, de 38 anos, durante uma abordagem em Umbaúba, está sendo realizado nesta sexta-feira. É o quarto dia, lá no município de Estância. Estavam previstos, pelo menos essa era a previsão inicial, depoimentos de 5 testemunhas, sendo 3 indicadas pelo Ministério Público Federal e pela assistência de acusação, e outras 2 pela defesa do ex-PRF, William de Barros Noia. Será que tudo aconteceu dessa forma? Vinícius Mecenas já está conosco aqui ao vivo para trazer todas as informações. Vinícius, excelente noite para você. Eu quero que você traga as informações. E eu fiquei sabendo que o pau quebrou por lá hoje, não foi, Vinícius? O que foi que aconteceu, meu amigo? Fique à vontade. Olá, Lucas. Muito boa noite para você, para todo mundo que está com a gente aqui na tela da TV Atalaia, do Cidade Alerta. Ô, Lucas, exatamente, teve um bate-boca muito grande, muita gritaria. E antes de eu entrar no que aconteceu nessa tarde, muito me lembra, né, porque aconteceu algo muito similar, né, no primeiro dia. Falo isso porque nosso jornalismo, aqui da nossa central de jornalismo da TV Atalaia, já vem acompanhando, né, o caso Genivaldo desde o primeiro dia. Inclusive, eu estive lá no Fórum de Estância, na 7ª Vara Federal, né, aqui do município de Estância, no sul sergipano, para acompanhar essa tarde. E na tarde do primeiro dia já houve muita gritaria, né, mãos batendo as mesas e uma grande discussão, né, entre defesa, acusação e até envolvendo um representante, né, da Procuradoria da República. Né, segundo o próprio, os advogados de defesa dos réus, houve até uma afronta, né, um desrespeito à advocacia sergipana em relação até à Procuradoria. Mas logo depois a sessão precisou ser suspensa por conta do alarde que ficou lá o plenário e meia hora depois a sessão retornou. Então, basicamente, foi o que aconteceu hoje, só que de forma muito mais acalorada. Os ânimos realmente ficaram à flor da pele. Isso, Lucas, porque cerca de 11 horas da manhã, a sessão hoje começou por volta das 9h10, né? Mas quando foi 11 horas, as discussões começaram a ficar assim acaloradas. O que é normal, faz parte do rito, né, do jogo de um tribunal de júri de tão alta complexidade como é o caso Genivaldo, que teve aí uma repercussão, inclusive internacional. Já é de se esperar, né, que a defesa e a acusação fiquem ali, né, dando alfinetadas umas nas outras, porque no final das contas é um momento de discussão, né, de colocar os pontos nos is, de apresentar as provas do que a defesa tem, do que a acusação também tem. Então é natural, faz parte do jogo. No entanto, hoje especificamente a gente tem fontes seguras de que essa discussão, né, que acabou sendo de forma generalizada dentro, né, durante a audiência, durante o tribunal do júri, essa audiência poderia culminar nos advogados dos réus abandonarem o tribunal do júri. E a gente sabe, né, de acordo com a nossa legislação, não tem como dar continuidade. O réu, ele não pode ser réu sem uma defesa. Por mais que ele esteja sendo colocado ali, né, como um criminoso, como uma pessoa que cometeu algo ilícito, um ato infracional, essa pessoa ela tem os direitos dela e ela tem, né, enquanto dever e direito dela, ser protegida por um defensor público, por um advogado. Então, se eles abandonassem, o júri poderia vir a ser cancelado. Então, assim, a sessão mais uma vez precisou ser suspensa. E olha só o que foi que teve que acontecer. O juiz que está aí coordenando, o doutor Rafael, precisou inclusive estar chamando, né, convidando ambas as partes, ali tanto de defesa quanto acusação, para uma sala em uma reunião que aconteceu a portas fechadas para que eles acalmassem, né, se acalmassem,
acalmasse os ânimos para que a sessão pudesse retornar de forma normal. E tudo isso acabou atrapalhando bastante o júri, porque como você destacou, inicialmente hoje, nas primeiras horas do dia, a gente já tem um panorama apresentado pela própria assessoria de comunicação da Vara em relação à quantidade de testemunhas que serão ouvidas durante o caso. Hoje, especificamente, eram 5 testemunhas que iriam depor, o que não aconteceu. Mas isso já não acontece desde o primeiro dia, né? Venhamos e convenhamos, no primeiro dia a expectativa é que 9 pessoas fossem ouvidas, 2 foram, portanto, ouvidas pela defesa, acusação, promotoria e procuradoria. Segundo dia, basicamente a mesma coisa, né? A expectativa era de cerca de 8 pessoas, o que também não atingiu o limite. Então, assim, Lucas, desde quando a gente começou a trazer essa repercussão, a preparação do Ministério Público Federal para essa audiência que ia acontecer essa semana, havia uma projeção, um planejamento de que, como é um júri muito complexo, esse tribunal do júri poderia ter um prazo aí de 8 dias, mas a gente já tem 4 dias e as testemunhas não estão sendo escutadas, né, de acordo com o cronograma do dia. Então, assim, provavelmente vai demorar muito mais. Então, assim, hoje eram para ser escutadas 5 testemunhas, apenas 3, estão sendo ouvidas até o momento, inclusive a sessão ainda continua, ainda não foi encerrada. Então, assim, a gente vai dar continuidade e, assim, depois dessa suspensão, depois que houve essa discussão generalizada, que o juiz, Dr. Rafael, precisou chamar os advogados de defesa e acusação para uma sala, em uma reunião a portas fechadas, por volta das 2 horas, 1 hora da tarde, a sessão retornou, aí sim todos concordaram em dar continuidade e é por conta disso que nesse momento ainda acontece a oitiva, a ouvida dessas pessoas que estão sendo enquanto testemunhas. Então, assim, inclusive teve um detalhe que chamou bastante a minha atenção, que há algumas horas atrás, inclusive os próprios jurados e juradas, que faz parte aí do corpo de sentença, eles puderam estar vistoriando a viatura da PRF, da Polícia Rodoviária Federal, onde Genivaldo foi colocado. Você lembra? A gente inclusive tem essas imagens aí que repercutiram bastante nas redes sociais, na imprensa. Ele foi submetido a um gás lacrimogêneo por cerca de 11 minutos e 27 segundos, teve as mãos e os pés amarrados, foi jogado nessa viatura, enfim, a gente já sabe dessa história. Então, o corpo de sentença teve a oportunidade nessa tarde de vistoriar, ver o que é que tinha na viatura e o que sobrou, portanto, da parte interna dela após esse fato. E em seguida, aí sim começou o depoimento da primeira testemunha em defesa, um policial rodoviário federal. Então, assim, Lucas, está acontecendo muitos equívocos, desde o primeiro dia até hoje, o 4º dia. O cronograma, de fato, não está sendo seguido. E a gente espera que seja um caso que venha a ser elucidado, de forma muito rápida em relação à culpabilidade ou não desses 3 agentes da PRF. E eu falo isso com propriedade porque na tarde do primeiro dia em que eu estive presente, eu percebi que a família de Genivaldo tem feito como se fosse uma espécie de altar, acendendo velas, colocando rosas, flores, bem em frente ao Fórum Estadual. E é uma família que nada mais quer do que colocar um ponto final nessa história, cessar esse luto, virar a página, começar a viver um novo capítulo. E é uma família que está bastante dilacerada, Venhamos e convenhamos. Então, assim, é muito triste a gente voltar a falar de situações como essa, vindo de operadores do direito, advogados que estão lá para cumprir o seu dever e que, infelizmente, estão cometendo, de fato, esses insultos uns contra os outros. E isso a gente, claro, tem que deixar de lado para que o júri aconteça e a sentença seja dada ou não. Lucas. Obrigado, Vinícius. Obrigado pelas informações. Excelente explicação. De fato, o pau está quebrando lá em instância. Vinícius Mecenas mesmo trouxe o seu relato, o seu depoimento. É um depoimento pessoal, inclusive de alguém que estava lá. Na terça-feira, Vinícius esteve lá e acompanhou o turno da tarde. E na terça-feira, uma discussão, uma confusão já foi criada. E
naquele momento, meia hora foi o tempo em que pelo qual o júri ficou paralisado. Um intervalo de meia hora, colocou-se panos quentes na situação e aparentemente tudo estava resolvido. O que eu fiquei sabendo foi que na terça houve isso, na quarta e na quinta, discussões menores, dentro do próprio jogo ali e tal, nada de situação de extrema agressividade ou de extrema euforia, de clima muito quente. Agora hoje o pau quebrou. Tanto quebrou que, quando a sessão foi suspensa, que é o que Vinícius trouxe de informação para a gente, apenas a primeira testemunha havia começado a ser ouvida. E aí, quando a sessão foi retomada, já no turno da tarde, depois das 2 horas, deu-se continuidade à oitiva ainda da primeira testemunha do dia. Para vocês verem como isso tudo está atrasando o julgamento, o júri. Havia uma previsão, o Vinícius trouxe muito bem, a princípio de 5 dias, era o que era divulgado, né? Depois, 7, ouvi a divulgação de 7 por parte dos assistentes de acusação do caso. E agora, nós estamos com a previsão de que esse júri com certeza vai levar mais de uma semana. Façam as contas, senhoras e senhores. Até ontem, 10 testemunhas ouvidas. E eu não estou nem contando com a intercorrência de hoje. Até ontem, 10. Estamos na 13ª agora, nesse exato momento. Não sei se haverá tempo de ouvir a 14ª, mas a gente vai atualizando vocês. Então, é só calcular. Hoje não teremos nem a metade das testemunhas ouvidas. E nós estamos no 4º dia de julgamento. Dobrando esse número de dias, nós iríamos para 8 dias de julgamento. E ainda teremos os interrogatórios dos réus, que podem falar ou não. Os réus podem decidir falar. Se decidirem falar, sem opção pelo silêncio, serão ouvidos por acusação e defesa. Eles podem optar pelo silêncio parcial e responder às perguntas apenas de suas defesas. O direito penal brasileiro possibilita isso. Um réu pode dizer, eu quero ser ouvido, mas apenas pela minha defesa. E aí ele vai ser ouvido só pela defesa dele. Pode ser que isso aconteça. Ou ele pode decidir não falar. E isso ainda é uma incógnita. Eles só terão que responder a isso no momento em que forem perguntados a esse respeito. No momento que o juiz disser, o réu vai falar, aí eles vão dizer, vai, mas vai responder só as perguntas da defesa. Ou vai dizer, não vai ser, não vai ouvir, não vai falar. Ou vai dizer, vai falar e vai responder a pergunta de todo mundo. E aí a gente aguarda, porque o interrogatório dos réus pode durar horas e horas. Horas e horas pode durar. E depois disso nós ainda temos o período dos debates, que neste caso especificamente são debates de 2h30 para a acusação, depois 2h30 para a defesa, só aí vão 5 horas, né? Você pensa que acabou? Não. Se o MPF quiser, tem mais 2 horas de réplica e aí a defesa tem 2 horas de tréplica. Então, 9 horas no total de debates finais, caso haja réplica e tréplica. É o total suficiente para um dia. Então, só para os debates finais, será necessário reservar um dia do julgamento. Então, esse julgamento vai durar muito ainda. E para a gente seguir aqui com o programa e ir para outro assunto, uma última questão, né? De acordo com a previsão que foi estabelecida hoje, até ontem, 10 testemunhas tinham sido ouvidas. A previsão é que hoje fossem ouvidas 3 de acusação e 2 de defesa. E até me perguntei, 10 de acusação tinham sido ouvidas, hoje seriam mais 3 e já passaria para as testemunhas de defesa? Aí eu até fiz um comentário aqui durante o Balanço Geral tarde, porque nós teríamos então 13 testemunhas de acusação e as outras 2, já que eram 15. A informação que eu tenho é que isso acontece, viu, gente, porque não se pode ouvir, no direito brasileiro, testemunha de acusação depois de testemunha de defesa. A ordem é, houve primeiro testemunha de acusação, depois de defesa. Então, se das 13 de defesa, de acusação, já iria passar para 2 hoje de defesa, então teriam terminado as de acusação? Foi esse questionamento que eu fiz. E eu trago a resposta. Na verdade, não. As testemunhas 2 que faltam da acusação são peritos, ouvidos como testemunhas, mas são peritos. Dado o caráter técnico da informação que eles levarão ao tribunal do júri, eles podem sim ser ouvidos depois das testemunhas de defesa, porque eles são os peritos do Estado, dos órgãos públicos e oficiais que realizaram os laudos periciais de todo o caso, inclusive do carro que foi periciado, não periciado porque é um termo muito técnico, mas vistoriado, visto
pelo corpo de jurados e pelas pessoas que fazem parte do júri. Esse júri realmente ele é muito interessante. Veja, levaram o carro ao pátio, o juiz fez questão de levar o carro ao pátio para que todos tivessem acesso ao carro. A imagem está na tela. É impressionante. E aí todo o corpo de sentença, o corpo do júri, se deslocou até o estacionamento para poder vistoriar o carro. Isso aí, gente, é o direito brasileiro, o nosso Código Penal, aplicado na prática. É impressionante o cuidado e o rigor que esse juiz, que o magistrado está tendo com o andamento do júri. Ele realmente quer evitar qualquer menção à nulidade. Para se ter uma ideia, e eu vou encerrar, quando um jurado, porque o jurado tem o direito de perguntar também, e faz a pergunta escrita num papel para não se expor. Quando um jurado vai fazer uma pergunta no tribunal do júri, nesse júri, sabe como é que isso está acontecendo? Por mais que só um jurado tenha a pergunta, o juiz pede para que todos os jurados simulem que estão escrevendo perguntas. Todos os 7 papeizinhos são recolhidos, e um ou dois às vezes tem perguntas, mas todos são recolhidos, e o juiz é que vai ter acesso ali e vê quantas perguntas tem e faz o número de perguntas. Ou seja, para que os réus, para que a defesa, para que a acusação, para que ninguém saiba quais foram os jurados que fizeram perguntas, para não identificá-los. Vocês entendem como esse magistrado, ele está realmente se cercando de tudo para evitar que esse júri tenha qualquer indício de nulidade ou que as defesas apresentem qualquer pedido de nulidade? Talvez por isso é que as defesas estejam tão preocupadas ao ponto de talvez, aquecerem tanto os ânimos, porque estão percebendo que o bicho está pegando. E olhe que foram ouvidas só as testemunhas de acusação. Então, de fato, a coisa não está boa para os réus, pelo menos não até agora. Pode ser que o jogo mude? Pode, mas até agora a coisa não está boa. Então a gente vai seguir acompanhando essa história. É impressionante, como eu disse, né? E digo aqui para vocês, é o direito brasileiro sendo aplicado e entendido na prática, né? Assim, é muito bacana você entender. E aqui no Cidade Alerta com a gente, nos nossos programas, você vai ficar sempre muito bem informado de todos os detalhes a respeito desse júri.